Bem-vindo ao canal Filme 360. Hoje nós vamos abordar a história de um cara chamado Blade, um filme que aconteceu em 1998. Esse filme tem duração em média mais ou menos de 2 horas. Vai lá, pega sua pipoca, sente-se que eu vou te contar essa história. É altas horas da noite quando uma mulher grávida chamada Vanessa é levada para o hospital. Os médicos falam que algum bicho selvagem a atacou e tenta mantê-la viva, mas a Vanessa começa a dar à luz. O moleque nasce e levam ele embora enquanto Vanessa falece. Anos depois, uma sedutora leva um homem para uma balada secreta. Os dois se juntam à galera, mas logo o cara saca que tem algo errado rolando nesse bailão. De repente, gotas de sangue caem quando ele vê que os sprinklers estão jorrando para todo lado. O cara tenta fugir rastejando pelo chão, mas congela quando vê um cara bolado que faz o bailão parar na hora. O nome dele é Blade. Ele chega de boa na pista e já começa a massacrar os vampiros sem piedade. As armas deles são feitas sob medida, com bala de prata e lâminas que são o ponto fraco dos vampiros. Depois de detonar várias criaturas, Blade é cercado pelos seguranças do Queen. Blade derrota a galerinha de vampiros usando sua espada e lâminas. Logo em seguida, ele parte pra cima do Queen, tacando fogo nele. Aí, na hora, a polícia chega e Blade dá o fora, deixando o Queen queimado e o único humano sobrevivente. Logo ali, a polícia percebe que Queen está morto e leva o corpo dele para o hospital para fazer exame. E quem tá lá? A Karen, a médica, que logo saca que tem algo estranho no sangue de Queen e percebe que as presas estão enormes demais. No meio do exame, Queen volta à vida e ataca a Karen e o colega dela, mas Blade já estava de olho nisso e invade o necrotério. Ele parte para cima do Queen, mas o Queen pula do prédio quando Blade sai e vê Karen caída. Blade se lembra de sua mãe. Ele pega a Karen e leva com ele. Blade pula para o outro lado do telhado, desviando das balas dos policiais. Quando chegam ao esconderijo com Karen, Karen está inconsciente e o parceiro de Blade, Weasley, injeta soro para combater a transformação. Weasley lembra que se ela virar uma vampira, ele terá que matá-la. Enquanto isso, na sala de reuniões, o Conselho das Sombras está tendo uma reunião. Dragonette critica os ataques intensificados de Blade e repreende um jovem vampiro chamado Frost por sua imprudência ao liderar esses clubes de baladas. É revelado então que a maioria dos vampiros acredita que de alguma forma eles precisam manter uma poderosa organização secreta com os humanos, enquanto os renegados como Frost acreditam que devem governá-los completamente. Também é estabelecido que há um certo estigma em ser vampiro sangue puro, referindo-se aos que são vampiros que nascem vampiros e aos que nascem humanos como renegados. Todo o conselho é composto por vampiros puros, mas Frost não é, e ele jura que um dia acabará com os velhos hábitos. Na manhã seguinte, Blade passa da loja de um amigo para comprar mais soro, explicando que está ficando resistente a esse soro. Infelizmente, seu amigo não pode ajudar muito com isso e o abraça enquanto lembra de ser cuidadoso. Mais tarde, Karen acorda em uma sala estranha e fica chocada ao ver uma parede cheia de armas e uma espada especial. Quando ela sai, ela percebe que o Weasley está injetando no Blade um soro especial e ela tenta escapar. No entanto, eles bloqueiam imediatamente o caminho dela e garantem que são aliados. O Weasley é o mentor de armas do Blade. Juntos, eles lutam contra vampiros. Eles não podem ir à polícia porque já foram comprados pelos vampiros. Depois, eles querem que Karen vá embora, mas antes o Weasley dá a Karen uma arma para que ela possa se proteger dos vampiros, que certamente virão atrás dela. Enquanto isso, Dragonette visita Frost para repreendê-lo por perder tempo e recursos pesquisando lendas de vampiros, que provavelmente são bobagens. No entanto, Frost permanece tranquilo. Quando Karen chega em seu prédio, Karen começa a suspeitar de qualquer pessoa que ela vê, especialmente com tatuagens no pescoço. Ela encontra o policial esperando no seu apartamento, e ele finge que está ali porque ela saiu do hospital sem deixar um depoimento. Mas de repente, ele o ataca. Blade aparece de repente, sabendo que isso iria acontecer, pois estava usando Karen como isca. Ele espanca o policial e mostra a Karen a tatuagem no pescoço do policial. Em seguida, eles verificam o carro do policial e encontram bolsas de sangue. Então Blade saca sua arma para exigir uma explicação, mas Karen o impede antes de iniciar o caos. Assim o policial consegue fugir. Blade decide esperar em um carro do lado de fora, até que o policial apareça novamente. E Karen anuncia que vai ficar com ele porque quer encontrar uma cura. Quando a noite cai, o policial vem buscar seu carro e Blade imediatamente começa a segui-lo. Chegando ao destino final, eles chegam a uma balada de vampiros e ao tentarem entrar, um segurança tenta impedi-los, mas Blade o espanca. Blade continua enfrentando mais seguranças até que descobre uma entrada escondida. Após mandar o policial embora com uma mensagem para Frost, Blade e Karen explodem o local e se deparam com um vampiro repugnante, responsável pelos arquivos e sistemas dos vampiros. Enquanto isso, Frost conclui a tradução dos antigos textos. O
policial chega para alertá-lo sobre Blade, mas Frost o mata e o divide com sua namorada. Em seguida, ele ordena que Quinn capture Blade vivo. Voltando ao vampiro responsável pelo sistema, inicialmente ele reluta em cooperar, mas então Karen começa a queimá-lo com a luz ultravioleta e rapidamente revela tudo. Revela que Frost está planejando invocar um deus do sangue chamado La Magra. Blade rouba um disco rígido com as informações e Karen finaliza o vampiro com a luz. Então Blade utiliza um explosivo especial para abrir uma porta, revelando a antiga Bíblia dos vampiros. Subitamente, ele se depara com a garotinha assustada, mas logo descobre que ela é, na verdade, uma vampira e o ataca. Quinn aparece acompanhado com guardas, na qual Blade acaba sendo amarrado em uma coluna e Quinn aproveita a oportunidade para esfaqueá-lo, como forma de vingança. Um dos vampiros tenta tomar a espada de Blade, mas acaba perdendo a mão devido à armadilha do cabo. Nesse momento, Blade revela que estava usando o dispositivo de comunicação, caso precisasse de ajuda, revelando a presença de Weasley. Após tiros e socos, Blade, Weasley e Karen entram em um túnel subterrâneo antes de uma bomba deixada por Weasley explodir. O túnel até os trilhos do metrô é o caminho em qual eles prosseguem. Enquanto o trem passa, Quinn salta em cima de Blade, dando início a mais uma luta. Weasley escapa por um buraco de esgoto. Blade empurra Quinn contra o trem. Karen devolve a espada a Blade, mas isso apenas assusta o Quinn. Com mais vampiros se aproximando, Blade agarra Karen e eles escapam. No trem, Blade injeta nele mesmo um soro especial feito de sangue, o que deixa Karen desconfiada de que ele seja vampiro. Chegando no esconderijo, Weasley explica a Karen a história de Blade, que sua mãe foi mordida por um vampiro durante a gravidez e morreu logo após o parto. Blade, um menino abandonado nas ruas, foi encontrado por Weasley, que inicialmente pensou em matá-lo, mas percebeu que ele não era um vampiro puro. Blade é um híbrido, metade vampiro e metade humano, o que lhe confere habilidades especiais e que ainda pode suportar a luz do sol. O soro que ele toma o impede que ele desenvolva a sede de sangue. Enquanto isso, Frost e seu grupo se preparam com um protetor solar para levar a Dragonette ao nascer do sol, removendo suas presas antes de permitir que o sol o mate. Em seguida, Frost apresenta as presas ao restante do Conselho das Sombras e solicita 12 voluntários. Pela manhã, Karen decide levar a pesquisa de Weasley adiante, buscando uma cura permanente com base no soro de Blade. Seu primeiro avanço resulta na explosão do sangue de vampiro. Após coletar uma amostra do sangue de Blade, Blade depois sai para comprar mais ingredientes para o soro, enquanto Weasley verifica as feridas de Karen, informando que ela tem apenas um dia. Enquanto Blade está no centro da cidade, ele encontra Frost esperando por ele. Protegido por o protetor solar, Frost usa a criança como escudo para impedir de atacá-lo e oferece uma trégua a Blade, mas Blade discorda. Ele saca sua arma e dispara. No entanto, Frost joga a criança no trânsito e escapa. Blade é forçado a salvar a criança primeiro. No esconderijo, Karen consegue criar um soro de cura e se injeta imediatamente. Nesse momento, Frost e seus seguidores chegam e espancam Weasley antes de sequestrarem a Karen. Ao retornar, Blade fica devastado ao descobrir que o Weasley está falecendo. O Weasley fala que deu uma olhada no disco rígido e explica os planos de Frost, dizendo que o ritual precisa do sangue de Blade. Ele também fala que não quer virar um vampiro, e o Blade respeita. Pouco depois, Blade invade o quartel-general do Frost. Ele mete bala em todos os guardas que tentam atrapalhar o caminho dele. Ele enfrenta dois vampiros experts no combate corpo a corpo, mas Blade injeta neles o soro e faz eles explodirem. Quando ele chega no quarto do Frost, o Blade leva um susto. Ele vê que a Vanessa, sua mãe, ainda está viva. Frost, que tinha mordido Vanessa, transformou em sua amante. Em seguida, Blade e Karen são levados ao Templo da Noite Eterna, e Blade não consegue se defender devido à sua fraqueza causada pela sede de sangue. Frost revela ter roubado os frascos com o soro e os joga no fundo de um poço antes de enviar Blade para o seu lugar no ritual. Karen é empurrada para um buraco onde encontra seu colega de trabalho em estado de zumbi devido à sede por sangue. Então Karen utiliza um osso para golpear o vampiro antes de sair do buraco. Blade está amarrado para o ritual e Vanessa se aproxima dele, dizendo que ele precisa aceitar. Em seguida, o dispositivo começa a extrair o sangue de Blade. No andar de cima, Frost posiciona os membros do conselho ao redor do templo, enquanto um deles tenta resistir, a namorada de Frost o mata. O sangue de Blade começa a cair sobre todos eles e sobre Frost, que está no centro, e quando um raio atinge o templo, todos os membros do conselho são mortos, transferindo seus poderes para Frost, tornando-o o supremo deus do vampiro. Karen encontra Blade e o liberta, mas ele está muito fraco para sobreviver. Karen o convence a beber seu sangue, e ele se fortalece. Nesse momento, Vanessa chega e Blade começa a lutar com ela. Logo, Blade corre e Quinn tenta impedi-lo. Blade o destrói. Sentindo-se poderoso por ter bebido sangue em vez de soro, Blade começa a lutar contra todos, não precisando de armas para matá-los. Karen vai atrás do namorado de Frost e Blade enfrenta Frost em uma batalha de espadas, mas os poderes de Frost permitem que ele se regenere. Blade percebe o soro e lança sua espada para pegá-los. Ele injeta em Frost todos os frascos, causando uma explosão
explosão. Blade e Karen conseguem escapar e Karen oferece a Blade uma cura. E Blade recusa, pois curá-lo removeria seus poderes e ele deseja continuar protegendo a cidade. Tempo depois, Blade surge em Moscou, pronto para eliminar vampiros. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e inscreva-se no nosso canal. Valeu!